Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da tua vitória. Queridos, estamos em Daniel capítulo 2 e eu tenho certeza de que você não vai perder. Por isso eu quero convidar você a ficar comigo até o final, porque Deus vai falar conosco por meio deste capítulo maravilhoso. Então, compartilhe essa mensagem, dê o teu like, inscreva-se nesse canal se porventura você não é inscrito, ative o sininho e você será notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Então, vamos à leitura da palavra de Deus. Hoje, Daniel, capítulo 2, verso 1 e 2 e o verso 26 ao 28, que nos diz assim: E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-lhe o seu sonho. E o rei mandou chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Verso de número 26. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Belsazar: Podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O segredo que o rei requer, nem sábio, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Glória a Deus, queridos. Meus amados, neste capítulo, Daniel relata um acontecimento que marcou definitivamente a sua vida. Ele descreveu em aramaico, a língua falada pela população em geral, para que a veracidade do relato pudesse ser confirmada pelos oficiais da corte que falava essa língua. É interessante notar, queridos, que os pergaminhos encontrados nas cavernas de Qumran trazem exatamente o mesmo texto hebraico, a partir do qual nossas atuais traduções da Bíblia são feitas. Queridos, segundo alguns especialistas, poucos livros têm influenciado tanto a história do Ocidente como o livro de Daniel faz. Isso, obviamente, se deve tanto à sua beleza quanto à riqueza e desafios literários. E ainda a sua abrangência profética. O conteúdo do livro é tão cativante e envolvente, marcado por narrativas e profecias, e em alguns momentos mesmo a combinação desses dois gêneros em episódios específicos, como é o caso aqui do capítulo 2. Mesmo em um primeiro contato, é comum ser atraído pela habilidosa combinação existente entre o drama narrado e o sonho apocalíptico. Esse texto, queridos, presente aqui, salienta os meios da revelação de Deus a Nabucodonosor, um monarca pagão. O conteúdo do capítulo 2 do livro de Daniel, como um todo, foi provocado por causa de um sonho comunicado a Nabucodonosor. É sabido que os babilônicos e egípcios habitualmente os registravam os chamados livros dos sonhos, e estes já agregados com algumas diretrizes interpretativas. Mas note, queridos, os sonhos aqui, eles eram considerados mensagem dos deuses, e os astrólogos deveriam interpretá-los. Geralmente os astrólogos poderiam dar algum tipo de interpretação, desde que soubesse do que se tratava o sonho. Dessa vez, porém, Nabucodonosor exigiu que também fosse contado o sonho. Deus enviou uma série de sonhos a Nabucodonosor com mensagens proféticas que só podiam ser reveladas e compreendidas por um servo de Deus. Note, queridos, Deus está preparando o caminho para que o teu nome seja glorificado
e os seus servos fiéis sejam conhecidos em toda a Babilônia como homens que guardam o contato com o Deus dos céus. Queridos, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, teve um sonho que o preocupou, e ele ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem mortos, ao menos que alguém pudesse revelar o sonho e a sua interpretação. O Pai Celestial revelou a Daniel o sonho e a interpretação dele, que incluía uma descrição do reino de Deus sobre a terra nos últimos dias. Mas o que significa o sonho e a interpretação de Daniel? A exposição do sonho por Daniel é imediatamente seguida pela interpretação. O conteúdo, portanto, é explicado para descrever a história do mundo em sua sucessão de reinos. Estes reinos que, a seu fim, serão totalmente destruídos e substituídos por um reino de origem celestial que jamais passará. O conteúdo elabora aqui uma exposição e interpretação profética da história desde os dias de Daniel até o estabelecimento do reino de Deus na segunda vinda de Jesus. Queridos, tendo deste modo a sucessão de metais no cumprimento histórico na sequência imperial, e então a gente vê Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Esta é uma proposta que é aceita tradicionalmente e é percebida por intérpretes judaicos, rabinos e pais apostólicos da igreja, e da mesma forma a interpretação foi na Reforma Protestante, como também a tem sido por teólogos conservadores. Então, queridos, algo também muito digno de nota, eu gostaria de chamar a sua atenção aqui, é o conceito de apresentar a história em termos de 4 impérios ou eras. Isto constitui prática familiar nas literaturas clássicas antigas. Vocês percebem como Deus está no controle da história? Deus usa a cultura daquele tempo, Deus usa o que aquele povo entendia, a linguagem que aquele povo conservava, e ele manifesta a sua revelação ao seu servo para que o seu nome fosse glorificado. Nesse segmento, queridos, é interessante perceber a similaridade da distribuição de metais, das distribuições aqui metálicas que se achava na estátua, pois essa estátua tem a cabeça de ouro, busto de bronze, o busto de prata, o ventre de bronze e as pernas de ferro e os pés misturados com ferro e barro. Queridos, o sonho de Daniel, o sonho aqui no capítulo 2 de Daniel, não apela apenas a Nabucodonosor por um decisivo posicionamento de fé à revelação do Deus bíblico. Preste atenção aqui. Mas a todos aqueles que, independente de sua época, se defronte com esta revelação, todos, de modo que o conteúdo bíblico, mesmo o de caráter apocalíptico, como é o caso de Daniel 2, revela a natureza salvífica e de defesa de sua mensagem. Seu conteúdo constitui a apresentação de uma opção, não de uma opção da verdade ao lado de tantas outras, queridos, mas a manifestação absoluta da verdade em sua essência, a realidade que se revela infalível ao longo da história, pois é isto que Deus fez. Assim como Deus usou Moisés no Egito, e diante de todas aquelas manifestações de magias e misticismo,
Deus fez com que os seus sinais ferisse a todos os deuses do Egito e glorificasse o teu nome. Assim também, na Babilônia, Deus calou a boca de todos os magos e deu a revelação ao seu servo Daniel, para que o teu nome também fosse glorificado. Eu quero encerrar a reflexão dessa manhã dizendo que há um Deus que revela segredos e que está no controle da história. A Ele nesta manhã seja toda a honra e toda a glória. Vamos orar, queridos. Deus tem muita bênção para derramar sobre as nossas vidas. E eu tenho certeza de que o Senhor, Ele quer abençoar-nos nesta manhã. Então, ore comigo. Querido e eterno Deus, muito obrigado, Senhor. Ó Deus querido, por esta palavra. Eu sei, ó Deus, eu bem sei, o quanto é rico e o quanto é profundo, ó Deus querido, ó Senhor, este capítulo 2 do livro de Daniel. Mas, ó Deus, que o Senhor possa aplicar a Tua palavra aos nossos corações neste tempo para entendermos, ó Senhor, que Tu estás no controle da história e que o Senhor está pronto a responder o clamor dos Teus, daqueles que Te são fiéis e que em Ti depositam, Senhor, a sua confiança. Pai, esta é a oração do Teu servo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui, mas eu quero terminar dizendo: Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.